atributos são revelados no Alcorão, ou esses nomes já existiam no período da ignorância? Veja, vários nomes de Deus já existiam, tá? O nome Ar-Rab, por exemplo, que significa o Senhor, pelo menos costuma ser traduzido como Senhor, tá? Era um nome que já era usado, tá? Ele não é contado entre os 99 nomes no Hadith, mas é um nome de Deus, né? Talvez o mais usado no Alcorão, né? Então esse aí, com certeza, é um nome já usado. E vários atributos, né? Nomes de atributos como Ar-Rahim, o misericordioso, né? Al-Muntaqim, o vingador, Al-Muhaymin, o guardião, né? Vários atributos desse tipo já eram sim conhecidos e atribuídos a Allah, tá? Embora, como a gente diz aqui, essa é até uma boa ocasião para a gente falar sobre a diferença de nome e atributo. Veja, uma coisa é você falar sobre atributos divinos. Atributos divinos era uma coisa já conhecida, tá? No período da ignorância. Agora, só para quem não é muçulmano, quando a gente fala no período da ignorância, quer dizer na Arábia pré-islâmica, tá? Então, veja, já eram conhecidos naquela época, mas por aquelas pessoas dedicadas à adoração de Allah, tá? Porque naquela época também tinha muita idolatria, tinha gente que não ligava muito para esse assunto, né? De atributos divinos. Agora, que era conhecido, sim. Quer dizer, toda a religião abraâmica ainda estava viva lá, embora reduzida a núcleos pequenos, tá? Então, todos aqueles atributos com que Abraão conhecia a Deus, quer dizer, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, né, e tantos outros, né, todos esses atributos já eram conhecidos. Tá? No entanto, né, na religião islâmica existem nomes, tá, que são aplicados de modo especial a Allah, e esses nomes são sim matéria de revelação. Tá? Foram ensinados pelo profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Tá? Qual é a diferença aqui entre atributos e nomes? Veja, Deus diz no Alcorão o seguinte: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Quer dizer, a Deus pertencem os mais belos nomes. Invocai-o, pois, por meio desses nomes. Então, nome não é só uma informação que a gente tem sobre como Deus é. Nome é uma palavra que nós podemos usar para falar com Deus. Tá? Nós podemos usar para chamar Deus, para invocar Deus. Tá? Então, embora os atributos, né, de maneira geral, né, muitos atributos já fossem conhecidos, né, pela revelação de Abraão, revelação de Moisés, revelação de Jesus, né, e pelas pessoas que guardavam essas revelações, né, na Arábia pré-islâmica, quando a gente fala de nomes de Deus, quer dizer, como é que você pode chamar Deus quando você fala com Ele? Quando a gente fala de nomes, a gente fala de coisas que o profeta, que a paz esteja com ele, ensinou. Quer por meio do Alcorão, quer por meio de palavras dele mesmo, de como ele falava com Deus e de como ele nos ensinou a falar com Deus. Tá? Então, veja bem, os atributos, né, já existiam, né, sempre existiram, quer dizer, já eram conhecidos, ou pelo menos muitos já eram conhecidos. Agora, os nomes a gente tem que considerar matéria de revelação. E Al-Ghazali vai falar sobre isso lá no final do livro, que ele fala o seguinte: olha, não é qualquer um que pode dar um nome para outra pessoa, né? Ele fala, na verdade, só 3 pessoas podem dar um nome para alguém, né? Ou a própria pessoa, ou o pai dela, ou se ela for um escravo, o senhor dela. Tá? Então não é assim que você sai dando nome para os outros. Agora, se a gente não faz isso nem com o ser humano, como faremos isso com Deus? Então, dar nomes a Deus é uma coisa assim que, na verdade, só Deus pode dar para Ele mesmo por meio dos seus profetas. Tá bom?